São Paulo Futebol Clube será o time a ser batido em 2024. Família Tricolor, sejam todos bem-vindos ao canal, né? Hoje separei aí alguns temas, né? Entre os reforços, entre as saídas, entre Libertadores do ano que vem, entre o time do São Paulo em 2024. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu tenho essa meta de 500 inscritos, que é uma norma do YouTube, para conseguir a tão sonhada parceria e também ter um alcance maior nos meus vídeos, né? Lógico, quanto mais melhor. Isso é assim com todo mundo que tem esse sonho como eu tenho, tá? Então vamos começar aqui. O São Paulo, ele, após o título da Copa do Brasil, ele consegue alcançar um patamar onde ele se coloca ali entre as equipes a serem batidas em 2024, né? Assim como Palmeiras, Flamengo, né? Contando em consideração já os reforços que vem ganhando força a cada dia que passa no tricolor do Morumbi, que são eles: Eric, já está contratado desde o meio do ano. Luiz Gustavo também já está bem encaminhado. Acredito que, aliás, não tem por que dar errado, né? Já é um reforço, seria aí o segundo reforço para 2024. Nós temos aí Ferrarese, que já voltou, Igor Vinícius, que também já treina, Galopo, que também já treina, fora as especulações, Mastriani, o próprio Emiliano Martinez do América Mineiro. Apesar que o Mastriani teve alguma coisa aí que eu ouvi ontem, parece que o Vasco também está interessado nele, e o São Paulo gostaria do volante, né, que é o Martinez, mas como é o mesmo empresário dos dois jogadores, a ideia do empresário era colocar os dois no São Paulo. Então não sei como vai desenrolar essa questão, mas o São Paulo gostaria do volante, que é o Emiliano Martinez, né? Isso daí é até agora, né? Até o momento desse vídeo é informação. E também tem essa questão do Galopo, né? O Galopo, ele recentemente participou de uma entrevista com o André Hernan, né? E me motivou a fazer esse vídeo para vocês porque eu acho que tem muita gente curiosa aí com a questão do Galopo, né? O retorno dele. Ele fala muita coisa interessante, né? Ele diz que ele é perguntado, né, sobre a possível volta ainda esse ano, nessa reta final de Brasileiro, porque ele tem condições de jogo, tá? Ele pode jogar, isso daí é fato. Ele mesmo assume isso, né? Ele fala que ele até poderia jogar, mas o São Paulo não tem porquê, né, de colocar ele em campo agora. Ele pode se preparar um pouco mais. E a ideia é que ele faça uma pré-temporada boa para 2024 estar no mesmo ritmo do restante do time e poder ajudar a equipe, né? Uma outra coisa que ele fala também é que no momento em que ele se lesiona, né, lá no gramado sintético lá do Allianz Parque, foi muito importante para ele o apoio, né? Porque é um jogador argentino, um jogador que não está no seu país. Então, amigos, essas coisas assim, a gente pode até falar que ele não deve ter muitos, né? Então, quem ajudou muito ele foi Caleri e Ferrarese. E ele cita isso na entrevista. Achei bacana da parte dele lembrar desses dois caras aí, que realmente, né, quem acompanha, eu acompanho o Instagram dos caras e realmente eles estão sempre juntos, estão sempre na resenha. Ele falou: essa parte foi muito boa pra mim, né, muito acolhedora, porque a partir do momento que você recebe o diagnóstico, aliás, quando você se machuca, né, no caso do jogador ali, ele já sabe o que aconteceu, ele sabe que foi grave, né? E ele perdeu a temporada inteira, né? Ele não estava no time da Copa do Brasil, que foi campeão, né? Ele se considera um campeão, obviamente ele faz parte do grupo, mas ele gostaria de estar no campo, né? Isso que ele fala, né? A questão também da torcida, que é onde ele vai sempre passa boas vibrações, pergunta quando vai voltar, né? Ele sente isso também, né? E dentro da entrevista também é perguntado sobre Dorival Júnior, né? Que no momento em que ele já se encontra machucado e em recuperação, o São Paulo muda, né, sua estrutura, né? Sai o Rogério, entra o Dorival, e com o mesmo time o São Paulo muda o patamar, né? O São Paulo se torna o campeão da Copa do Brasil. E na cabeça dele,
Ele a princípio assume ter ficado um pouco preocupado, porque ele viu a mudança radical que aconteceu dentro do São Paulo, né, que elevou o patamar do time, aonde que ele se encaixaria no time do Dorival, né? Porque até agora ele não trabalhou com o Dorival, ele conhece, conversa muito com o Dorival, isso ele mesmo assume. E, há uns dias atrás também o Dorival falou que o Galopo ele ia revezar na posição do Nestor, né? Não sei se essa posição do Dorival era contando com uma possível saída do Nestor, mas como ele se machucou, isso não vai acontecer. Mas a ideia era essa, era que ele revezasse aí na posição do Nestor pro ano que vem. E o Galopo se mostra muito tranquilo com relação a essa questão. Ele até fala que é um jogador versátil, né? Ele faz ali a questão da volância. Só que o curioso foi que no começo do ano, antes dele se machucar, no Campeonato Paulista, né? Ele se lançou como centroavante do São Paulo e terminou como artilheiro do Campeonato Paulista junto com o Roger Guedes do Corinthians naquela época, né? Então curioso, muito curioso o Galopo, né? Até porque tem vídeos disso, né? Eu já vi, já faz um tempo que eu vi esses vídeos dele, da época do Banfield ainda, quando ele jogava por lá, ele era um ótimo volante. Ele era um ótimo volante, até por isso que o São Paulo se interessou por ele. Mas é impressionante essa questão, né? O jogador ser versátil e conseguir trabalhar em várias partes do campo. Acho que isso que é o diferencial, né? E aí ele, durante a entrevista, ele se mostra muito tranquilo e ele fala que a ideia é a pré-temporada, fazer uma boa pré-temporada para conseguir alcançar o mesmo ritmo dos jogadores, né? E isso daí a gente também viu que é muito importante, porque o Rames chegou sem ritmo. A gente ouviu falar muito do Rames sem ritmo nessa questão. E é diferente. Um jogador que está se tratando, treinando e não está jogando, o ritmo é um, os jogadores que estão em atividade, o ritmo é outro. A parte boa é que o Galopo vai começar quando todo mundo estiver começando também. Então, a probabilidade dele conseguir desempenhar da mesma maneira é muito grande. É muito provável que isso aconteça, né? Que ele se encaixe ali no time do Dorival. E é um cara que tá todo mundo curioso para ver jogar, né? Agora, a gente pode até imaginar um time aí com o Eric ali pela direita, né? Com o Ferrarese ali junto com o Arboleda na zaga, porque o Beraldo pode ser vendido. Um meio-campo ali com o Galopo. Eu ia falar Pablo Maia, mas não tenho certeza. Vou manter o Pablo Maia, mas o Pablo Maia tem muita proposta. O Pablo Maia pode deixar o São Paulo, isso é fato. Vou deixar isso para outro vídeo, mas já adianto aqui. Então eu colocaria Galopo, Pablo Maia, né? Caleri, Caleri, Lucas, Rames e William Gomes. William Gomes, eu tava esquecendo desse nome. E já falei isso na live também. Acho que o William Gomes vai ser o ponta que o São Paulo busca tanto e não encontra. Tá? Esse menino aí ele tem muita qualidade. Então eu coloco ele ali. Eu imagino um time dessa maneira. Acho que o Dorival vai estudar muito essa questão para o Campeonato Paulista, né? Que para mim seria um ótimo laboratório. A gente tem aí a Supercopa do Brasil também, que já fica meio que embolando ali as datas. Depois a Libertadores já começa também, o Brasileiro também. Então 2024 vai ser um ano muito movimentado. O São Paulo precisa aí ter grandes peças de reposições para conseguir suportar tudo isso. Eu acho que ganhar tudo não tem como, não dá, porque também tem equipes muito qualificadas aí que vai brigar com a gente. E a única coisa que eu não queria pro ano que vem, tá? Essa questão do brasileiro aí ficar sempre embaixo ali no meio de tabela. Eu acho que é uma coisa que incomoda o torcedor. Me incomoda. Acho que não precisa ser assim. A gente consegue fazer uns pontinhos a mais aí, né? E mesmo que não dê prioridade pro brasileiro, mas que fique ali na primeira página ali da tabela, né? Sem essa questão da mídia começar a colocar briga para não cair, pode ser rebaixado, aquelas coisas. Eu acho que pode ser assim o ano que vem, porque o nosso foco vai ser a Libertadores e isso aí todo mundo já sabe. Não vai ter como conciliar as duas coisas. Se fosse possível, seria ótimo. Se acontecesse de alguma forma, porque esse ano, o que acontece? O São Paulo não ganhou nenhum jogo fora de casa ainda, né? E ainda assim está numa posição confortável na tabela, né? Ganhou alguns jogos aí, empatou outros e conseguiu ficar numa posição assim
que ninguém fale nada, né? Tá ali, beleza. Esquece rebaixamento, mas também esquece alguma briga a mais, né? Em outras posições. Se o São Paulo tivesse ganho alguns jogos fora de casa, mesmo com a conquista da Copa do Brasil, após a final da Copa do Brasil, para ser mais preciso, ganhasse alguns jogos de lá para cá, São Paulo brigaria até pelo título do brasileiro. É que não aconteceu, né? Não aconteceu e o nosso foco não era o brasileiro, e sim a Copa do Brasil. E deu tudo certo, tranquilo. É mais uma questão pro ano que vem, né? Para que seja uma programação um pouco mais detalhada e a gente não brigue nessas últimas posições do Campeonato Brasileiro, né? Porque teve ali algumas situações em que o São Paulo estava 3 para baixo, já era perto da zona do rebaixamento, 3 para cima já deixava a gente numa posição mais confortável. Graças a Deus foi 3 para cima. Mas essa questão de ficar brigando por 3 pontos para baixo ou para cima, acho que não faz parte do tamanho do São Paulo. Acho que isso não tem que ser assim, tá? Bom, família, ficamos por aqui. Qualquer novidade eu volto, tá? Para trazer para vocês aí, beleza? Vou reforçar aqui, meta de 500 inscritos, tá? Conto muito com vocês e até o próximo vídeo.